televisão e pegadinhas. Você mexeu, Exato. você lidou com gente desde o comecinho ali, né? Eu já fazia isso sem saber. Na verdade, todo mundo faz em um certo grau isso sem saber. Mas isso começou a ser recorrente. E eu comecei a estudar hipnose com um professor e ele me chamou para estudar com ele porque ele falou, Elcio, eu vejo você fazendo muitas coisas que são técnicas de várias coisas, só que você não conhece essas técnicas. Você está fazendo intuitivamente. Se você começar a estudar isso, você vai começar a ligar os pontos. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre linguagem hipnótica, hipnose em si, a própria hipnoterapia, apesar de eu não ser hipnoterapeuta no sentido de tratar, fazer terapia, mas eu estudei. E aí eu comecei a me aprofundar mais, não só na parte de hipnose. Então eu comecei a estudar técnicas de negociação, do mundo corporativo. Então eu comecei a pegar um pouquinho de cada mundo, até na própria religião. Você começa a estudar religião, você começa a ver coisas nas religiões, e aí você identifica isso com outras coisas. Então, eu fiz eu sou do signo de Gêmeos, né? Então, o signo de Gêmeos geralmente é um cara... Lucas também é de Gêmeos. Um cara curioso e tem a vontade de ter... Márcia Sensitiva no Vênus hoje falou que Gêmeos em 2022 vai dar bom, É bom, viu? eu queria ter visto, eu queria ter visto que ela Você via... assiste lá depois. Capricórnio tá, ó. Tá, o meu signo tá nos piores, assim. Não que 2022 vai ser ruim, mas de signo ruim mesmo. Colocou a gente ali no Capricorniano, bicho ruim. Poxa vida. Uma das características de Gêmeos é essa curiosidade, né? Essa inquietude e conhecer tudo, mas não tudo necessariamente profundamente. Isso é bom e é bom e ruim, né? Mas como eu usei isso a meu favor? Percebendo as similaridades entre o que de repente uma religião falava, uma técnica de hipnose falava. Estudei já hipnose animal, que é o mesmerismo, e vi que isso tinha muito a ver com os passes de Umbanda. Eu falei, mano, isso é muito parecido. E você começa a pegar coisas e você vai juntando, e aí tendo uma explicação da forma a minha leitura disso, né? E como eu trabalhei em televisão durante muito tempo, eu acho que eu consigo explicar as coisas de uma forma muito fácil de ser compreendida, né? Porque na televisão, você é obrigado a falar de uma maneira que todos consigam entender. Ainda mais quando você está numa televisão aberta, falando com todo mundo. Por exemplo, na Record, uma televisão que fala com a massa. Então, eu lembro até que quando eu comecei... No comecinho, quando eu cheguei na Record, eu escrevi um texto. O roteirista que estava lá na equipe na época era um redator do Tom Cavalcante. E ele fez uma revisão do meu texto. E ele falou, eu nunca mais esqueci, eu não me lembro exatamente a palavra que estava no texto, mas não era, peguei ali, está escrito higienizador, por exemplo, vai. Não era essa palavra, mas higienizador, por exemplo, não é uma palavra que é usada no diário. Ele falou, você coloca limpador, por exemplo. E eu fiquei muito com isso na minha cabeça, falei, poxa, eu preciso sempre falar de uma forma que mais pessoas consigam entender. Tem muita gente que usa isso de uma maneira, de forma ao contrário. A pessoa usa palavras rebuscadas, termos complicados, para tentar mostrar... Eu sou superior. Exato, que sou culto, estudado, etc, etc. E aí, eu desde sempre procurei falar de uma forma que todo mundo conseguia entender. Então, o que eu falo, tanto no canal de YouTube, quanto nos cursos, nas palestras, são conceitos de certa forma complexos, difíceis, que intelectuais explicam de maneiras muito complicadas, e eu trago isso de uma forma que todo mundo consegue entender. Então esse foi o meu trabalho, né? Juntar todo esse conhecimento, fazer a minha interpretação e traduzir desta maneira para as pessoas. E por isso que eu tive que criar um nome, digamos assim, porque não era uma coisa que existia. Eu não estava ensinando hipnose, né? Que eu estudei hipnose e estava repassando hipnose para as pessoas. Eu usei algumas coisas de hipnose para chegar naquelas conclusões, né? Então, eu tive que criar um novo nome para aquilo que eu estava fazendo, explicando e ensinando. Obviamente que uma pessoa que fizer o curso, vamos supor que é uma pessoa que fez um curso de negociação,
de grandes executivos, etc., do mercado financeiro. Provavelmente esse cara pode achar coisas ali, pô, isso aqui eu já vi. Um cara que fez curso, um hipnoterapeuta, pô, isso aqui eu conheço. Então é uma miscelânea de conceitos, mas quando você acessa esse conteúdo, ele é totalmente orgânico, fluido, não é uma coisa que está desconectada da outra. Ele é totalmente fluido.